Minuto 6. Chase Stadium, Fort Lauderdale. O Inter Miami recebe o Nashville no jogo de volta das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup. A partida de ida havia terminado sem gols, então tudo ainda estava em aberto. E Lionel Messi, como se o universo do futebol tivesse marcado esse momento com semanas de antecedência, precisou de menos de 10 minutos para escrever mais uma página da história. Sérgio Reguilón recebe a bola, levanta com a cabeça e enfia um passe para a área. Messi domina com aquela calma que só ele tem, se ajeita, olha para o gol e com a perna esquerda, sempre à esquerda, cruza a finalização para o fundo da rede. 1-0, Inter Miami, gol de Lionel Messi. E não foi qualquer gol, foi o gol de número 900 de sua carreira profissional. 900 gols, pode parar tudo. 900 gols em 1.142 partidas oficiais, ao longo de 22 anos de carreira, vestindo 4 camisas diferentes. Foi isso que aconteceu ontem à noite e, se você ainda não conseguiu processar completamente, não se preocupe. O futebol faz isso com a gente há anos. Messi nos acostumou a ver a realidade superar a imaginação. Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar da noite do gol de número 900, de tudo o que esse número significa e do que disse David Beckham, o homem que levou Messi para Miami, sobre esse marco e sobre o que pode vir depois. Há algo muito messiânico na forma como isso aconteceu. Porque a noite não terminou bem para o Inter Miami, o Nashville empatou com um golaço de Christian Espinosa no segundo tempo. O placar agregado terminou em 1-1 e o Miami foi eliminado da CONCACAF Champions Cup pelo critério do gol fora de casa. Uma eliminação dolorosa, porque esse era o principal objetivo do clube nesse torneio. E ainda assim, ninguém vai se lembrar daquela noite por causa da eliminação. Vão se lembrar por causa do gol de número 900. Mascherano o havia poupado no fim de semana anterior, dando descanso contra o Charlotte na MLS, para que ele chegasse a essa partida em plenas condições. O técnico sabia que era uma noite especial em todos os sentidos, não só por causa dos 900, mas também porque era a despedida do Chase Stadium, o estádio que tinha sido a casa do Inter Miami desde 2020. Uma era chega ao fim. E Messi, como sempre, escolheu o cenário perfeito para o momento perfeito. No 6º minuto, antes mesmo que alguém pudesse se acomodar no assento, ele já tinha feito isso, dominando a bola dentro da área, passando por 2 defensores e batendo cruzado, rasteiro, com aquela perna esquerda que parece ter inteligência própria. O técnico do Nashville, B.J. Callahan, o adversário daquela noite, disse isso depois, sem hesitar. 900 gols, parabéns para ele. Ele é o melhor. É isso que Messi provoca. Até os adversários acabam se curvando diante dele. Vamos colocar esse número em contexto, porque às vezes os números são ditos tão rápido que a gente não chega a dimensionar o que eles realmente significam. 900 gols em partidas oficiais, por clube e seleção. Só existe outro jogador na história do futebol masculino que chegou a esse número, Cristiano Ronaldo, que alcançou essa marca em setembro de 2024. Apenas 2 jogadores em toda a história. E Messi fez isso de forma mais eficiente. Precisou de 1.142 partidas para chegar lá, enquanto Ronaldo levou 1.236, ou seja, Messi chegou aos 900 gols mais rápido, mais jovem e com menos partidas. Aos 38 anos e 268 dias, superando até mesmo o craque português nesse aspecto, já que Ronaldo havia conseguido isso aos 39 anos e 213 dias. A divisão é uma loucura de se ler. 672 gols pelo Barcelona em 778 partidas, o maior artilheiro da história do clube, ao longo de 17 temporadas, vestindo o blaugrana.
115 gols pela seleção argentina em 196 partidas, o maior artilheiro da história da Albiceleste. Com uma Copa do Mundo conquistada, com 2 Copas América, com a finalíssima, 32 gols pelo PSG em 75 partidas. A fase mais difícil, a que mais o afastou da sua melhor versão, e ainda assim, 32 gols. 81 gols pelo Inter Miami em apenas 93 partidas. Chegou em 2023 e em menos de 3 temporadas já é o maior artilheiro da história do clube. E se você quiser mais números, 756 desses 900 gols foram marcados com a perna esquerda, 112 foram de pênalti, 70 de falta, 52 hat-tricks ao longo da carreira. Em 2 ocasiões, ele marcou 5 gols na mesma partida. Em 2012, fez 91 gols, o recorde absoluto de gols em um ano civil na história do futebol. Não existe estatística que ele não lidere. Não existe lista em que ele não apareça em primeiro lugar. Para entender o que significam 900 gols, é preciso voltar ao começo, a 1º de maio de 2005. Um garoto de 17 anos, de cabelo comprido, sai do banco no Camp Nou em uma partida do Barcelona contra o Albacete. Ronaldinho, sim, Ronaldinho, dá para ele uma assistência primorosa. E La Pulga, aquele garoto magro que tinha chegado de Rosário aos 13 anos e cuja família havia feito um acordo com o Barça para custear seu tratamento hormonal, dá uma cavadinha por cima do goleiro. Gol. O primeiro dos 900. Naquele momento ninguém sabia o que estava vendo. Bem, talvez Ronaldinho soubesse. Ele foi um dos primeiros a dizer que aquele garoto seria o melhor do mundo. Daquele gol até hoje, Messi nunca mais parou. Passo a passo, construiu a carreira mais gloriosa que o futebol já viu. 8 bolas de ouro, 48 títulos como jogador, o recorde absoluto da história. Uma Copa do Mundo erguida em Lusail, depois de uma das finais mais incríveis já disputadas. 2 Copas América, 6 chuteiras de ouro, recordes que continuam caindo. E o mais incrível de tudo, aos 38 anos, em Miami, na MLS, ele continua sendo um dos jogadores mais decisivos do mundo. Na temporada passada, marcou 46 gols, entre clube e seleção. Foi o artilheiro da temporada regular da MLS com 29 gols. Conquistou a MLS Cup com o Inter Miami. Sua camisa continua sendo a mais vendida da liga. E ontem à noite, ele marcou o gol de número 900. Como se explica isso? Eu acho que isso já não se explica mais. Só se aproveita. Agora vamos falar de David Beckham, porque há algo de muito especial em tudo isso. Beckham não é apenas coproprietário do Inter Miami. Ele é o homem que sonhou em levar o melhor jogador do mundo para os Estados Unidos. É o homem que, quando tudo parecia impossível, quando PSG, Barcelona e os maiores clubes da Europa estavam todos na jogada, manteve aquela porta aberta e esperou. E um dia, em julho de 2023, Messi aterrissou em Fort Lauderdale e o mundo do soccer nos Estados Unidos nunca mais foi o mesmo. Ontem à noite, além de ter sido a noite do gol de número 900, também foi a despedida do Chase Stadium, o estádio que viu o Inter Miami nascer como um clube sério, o estádio onde Messi marcou seus primeiros gols com a camisa rosa, e Beckham, que estava lá em uma noite tão simbólica, viveu aquilo da forma como sempre vive os momentos de Messi, com uma mistura de orgulho, assombro e gratidão. Beckham foi muito claro em várias ocasiões sobre o que Messi significa para o seu projeto. Quando você dá a bola para o Léo, ele cria oportunidades, disse em dezembro depois de vencer a MLS Cup. E ele não fala isso como um dono falando do seu ativo mais valioso. Ele diz isso com a admiração genuína de alguém que foi craque, mas
que reconhece que existe um outro nível, um nível que Messi habita sozinho. E ontem mesmo, logo após a partida, Beckham foi especialmente enfático em uma frase que parece fundamental para entender o que pode vir pela frente. Tudo já foi conquistado, mas ele ainda quer mais. Não por ele, mas pelo país dele. Ele chegará a 1000 gols se quiser, porque nunca dependeu de ninguém para conquistar as coisas. E aqui chegamos à pergunta que todos nós estamos nos fazendo hoje. Messi pode chegar a 1000 gols? A resposta curta, sim, completamente. A resposta longa, depende de uma coisa só, dele. Só dele. Messi renovou o contrato com o Inter Miami até 2028. Quando esse contrato terminar, ele terá 41 anos. E se mantiver o ritmo que teve nos últimos anos, cerca de 36 gols por temporada entre clube e seleção, os analistas projetam que ele poderá chegar aos 1000 gols justamente no fim da temporada de 2028. Isso não depende dos torneios que ele vai disputar, não depende da MLS nem da CONCACAF, nem sequer depende de a Argentina ir para a Copa do Mundo, embora fosse lindo se fosse. Só depende de Messi querer continuar jogando futebol. E por enquanto, todos os sinais apontam que ele quer. Beckham também já disse isso, do seu jeito característico de misturar visão empresarial com amor genuíno pelo jogo. Ele olha para Messi e vê alguém que ainda se diverte, alguém que ainda se motiva, alguém que ainda se levanta toda manhã pensando no próximo jogo, no próximo gol, no próximo título. Nós que o acompanhamos partida após partida, vemos a mesma coisa. Vemos isso na forma como ele comemora, na maneira como abraça os companheiros, na forma como joga com a mesma intensidade na MLS, com o que jogava na Champions League. Messi não está desacelerando sua carreira. Messi está vivendo um novo capítulo, um capítulo que ele mesmo escolheu em um lugar onde é feliz com sua família, em Miami. 1000 gols não são uma fantasia. São uma possibilidade real. E o mais bonito é que isso depende dele, do mesmo garoto de Rosário que um dia chutou sua primeira bola e nunca mais parou. Há 21 anos, um garoto de 17 anos deu uma cavadinha na bola no Camp Nou e começou a contagem. Ontem à noite, ele chegou aos 900. Não sabemos quando ele vai parar. Não sabemos se ele vai chegar aos 1000. Não sabemos se vamos vê-lo na Copa do Mundo de 2026, embora o coração nos diga que sim. Mas o que nós sabemos é que cada partida de Messi, a esta altura, é um presente. Cada gol é história em tempo real. E nós temos o enorme privilégio de estar aqui, assistindo, aproveitando, nos emocionando. Beckham sabe disso, o futebol sabe disso. E nós, que somos fãs deste esporte e deste jogador, sabemos melhor do que ninguém. 900 gols, Léo. Obrigado por cada um deles. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e conte para a gente nos comentários. Você acha que Messi chega aos 1000 gols? Nos vemos aqui embaixo.